Continuando, pessoal, na segunda página, né, do arquivo Aula Metodologia, tá? Tem dizendo assim, natureza de pesquisa, tá? É, nesse segundo vídeo eu vou trabalhar a segunda tarefa da metodologia. A primeira tarefa da metodologia a gente viu que é eu fazer o quê? É você classificar o seu trabalho enquanto uma pesquisa de abordagem qualitativa ou quali-quantitativa, tá? Na segunda tarefa, tá certo? Da metodologia, é você classificar, tá? O seu trabalho de pesquisa como uma pesquisa ação, uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa documental, uma pesquisa de campo ou uma pesquisa participante, tá certo? Então, eu vou explicar agora cada uma desses tipos de pesquisa, tá? Então, seguindo a ordem do material, tá certo? Eu estou na página 2. O primeiro tipo de pesquisa que eu menciono na nesse material é a pesquisa bibliográfica. E o que é a pesquisa bibliográfica? A pesquisa bibliográfica é um tipo de pesquisa onde eu vou simplesmente buscar aquilo que já existe publicado a respeito do meu tema, tá? Vamos supor, eu vou construir o meu TCC sobre tráfico de pessoas, com foco na adoção ilegal. É um tema, tá? Então, eu vou, na pesquisa bibliográfica, eu vou simplesmente buscar o que já existe publicado a respeito desse tema. Então, eu vou fazer uma busca, tá certo? Eu vou buscar artigos científicos publicados em revista, eu vou em busca de capítulos de livros, dissertações de mestrado, tese de doutorado, né? Monografias, né? Trabalhos que foram publicados em congressos. Então, eu vou em busca daquilo que já existe publicado a respeito do meu tema. Desculpa, gente. Eu vou fazer uma seleção, tá certo? De artigos, tá certo? Enfim, eu vou fazer uma seleção de trabalhos que sejam relevantes para que eu possa utilizar como fonte de respaldo no meu trabalho. Então, eu vou fazer essa seleção. Depois que eu fizer essa seleção, eu vou escolher quais são os parágrafos desses trabalhos que eu vou citar. Então, eu vou construir o meu trabalho com base em outros trabalhos que já foram publicados. Então, isso daí é uma pesquisa bibliográfica. Outro exemplo. Vamos supor que eu vou escrever sobre eutanásia, tá certo? Então, eu vou construir o meu estudo com base em outros trabalhos que já estão publicados a respeito da eutanásia, tá certo? Vamos supor, eu estou escrevendo o meu TCC sobre a crise penitenciária brasileira e eu estou buscando identificar quais são os aspectos, quais são os elementos, tá? Que causam a crise penitenciária brasileira. Então eu estou indo em busca, tá? De outros trabalhos que já foram publicados a respeito desse tema. Então eu vou citar artigos, capítulos de livros, dissertações de mestrado. Eu vou procurar por esses trabalhos e vou buscar nesses trabalhos qual é a causa da crise penitenciária brasileira, tá? Então, quando eu faço esse trabalho unicamente de pesquisar sobre o meu tema a partir de outros textos que já foram publicados sobre o meu tema, então o meu trabalho é uma pesquisa bibliográfica, tá certo? Espero que tenha dado para entender. Então, a pesquisa bibliográfica é um tipo de pesquisa em que o pesquisador ele vai construir o seu texto com base em materiais que já foram publicados a respeito do seu tema, tá? Seguindo a ordem do material, tá certo? Ainda na página 2, o segundo tipo de pesquisa é a pesquisa documental. Então, o que é a pesquisa documental? A pesquisa documental é quando o pesquisador ele vai buscar fontes, tá certo? Que ainda não obtiveram um trabalho de análise, ou seja, um trabalho analítico. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá certo?
A pesquisa documental, ela acontece com base em documentos, documentos impressos, documentos orais, tá certo? Documentos de imagens. E com esses documentos, o pesquisador, ele vai buscar verificar como é dado um determinado tratamento a algo nesses materiais. Então, a pesquisa documental é um tipo de pesquisa em que o pesquisador ele vai consultar materiais que ainda não receberam um tratamento analítico, um tratamento de análise. Desculpa, gente. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Quem vai trabalhar, tá, com análises de leis, tá certo? Quem vai trabalhar com análise de documentos oficiais, quem vai trabalhar com análise de decretos, entre outros documentos oficiais da área do direito, tá certo? Quem vai trabalhar com análise de cartilhas, tá? Vai trabalhar com a pesquisa documental. Vamos supor, eu vou analisar a Lei Maria da Penha, ou então eu vou analisar a Lei do Feminicídio, ou então eu vou analisar a Lei de Violação de Direitos Autorais. Ah, não. Eu vou analisar o Código Penal com o objetivo de verificar um determinado aspecto. Não, eu vou analisar a Constituição de 1988 com o objetivo de verificar um tratamento que é dado a algo, a um determinado tema. Tudo isso daí é pesquisa documental. Por quê? Você estará analisando um documento, tá certo? Com o objetivo de verificar algo, com o objetivo de verificar o enfoque que é dado a um determinado aspecto do seu tema. Então, tudo isso daí é pesquisa documental, tá? Quando você faz trabalho analisando os documentos, leis, decretos, tá? Analisando fitas de vídeo, narrativas orais, tá? Quando você faz análise de imagens, tudo isso daí é pesquisa documental. Porque você vai estar analisando uma determinada fonte que constitui um documento, tá certo? Com o objetivo de verificar algo. Então, quem for trabalhar como eu já disse, com análise de leis, decretos, normativas, documentos oficiais, como Código Penal, tá? Código Penal, a Constituição, uma determinada lei, você vai estar trabalhando com a pesquisa documental, tá certo? Entendam. Se eu somente citar no meu trabalho uma determinada parte da lei, não é pesquisa documental, eu estou citando, tá certo? Vamos supor que eu esteja escrevendo sobre violência. Aí eu cito uma parte da Lei Maria da Penha. Não, meu trabalho não é pesquisa documental, é pesquisa bibliográfica, tá certo? Agora, quando eu me proponho, tá certo, a analisar a Lei Maria da Penha, além do feminicídio ou outro documento, quando eu vou focar naquele documento específico para analisar aspectos que eu quero verificar sobre o meu tema, aí uma pesquisa documental, tá certo? Na página 3, tá? Tem um terceiro tipo de pesquisa que é a pesquisa-ação, ou também o que alguns autores vão chamar de pesquisa intervencionista. Então, o nome já está dizendo, né? Pesquisa intervencionista. Então, esse tipo de pesquisa vai ocorrer uma ação de intervenção, tá? A pesquisação, ela acontece do seguinte modo, tá? O pesquisador, ele vai em um determinado local, tá certo? E ele vai verificar que lá tem algum problema e ele vai elaborar uma ação de intervenção com o objetivo de solucionar por completo ou então de remediar aquela situação. Então, quando eu me proponho, tá, a elaborar uma ação de intervenção e aplicar em um determinado local, tá certo? É uma pesquisação. Esse tipo de pesquisa acontece muito com aplicação de projetos, né? Que você vai aplicar um determinado projeto em um determinado local, um órgão público, uma ONG, uma escola, né? Com o objetivo de solucionar algum problema que está acontecendo naquele local, ou solucionar ou remediar, tá certo? Então, é a pesquisação.
tá certo? O quarto tipo de pesquisa, eu vou inverter a ordem, tá certo? Eu vou começar agora com a pesquisa de campo. O que é uma pesquisa de campo? A pesquisa de campo é quando o pesquisador ele vai a um determinado local, a um determinado espaço para verificar algo, tá certo? Ele quer ver naquele local como se dá a materialização de um determinado fenômeno. Então, esse tipo de pesquisa, a pesquisa de campo, acontece como, tá certo? Acontece com aplicações de entrevistas, tá certo? Aplicações de observação, tá? Eu posso ir num órgão público ou numa empresa ou em um determinado local, aplicar uma entrevista com pessoas que participam das vivências daquele local com o objetivo de conhecer algo, tá? Eu posso ir a um determinado órgão público para fazer a prática de observação de algo. Por exemplo, vamos supor que eu quero verificar em uma delegacia, tá certo? Como é o acolhimento, como é o tratamento que é dado a mulheres que são vítimas de agressão, de violência doméstica. Então, eu vou a esse local. Nesse local, eu posso aplicar entrevistas com vítimas. Eu posso realizar práticas de observação para verificar. É claro que essas práticas de observação e a aplicação de entrevistas, ela sempre vai acontecer com o consentimento do responsável pelo órgão público, né? Mas se eu vou a um local desse com o objetivo de entrevistar pessoas que foram vítimas desse crime, ou então se eu vou observar como é o acolhimento dessas vítimas, tá? É uma pesquisa de campo. Porque eu estou indo a um determinado espaço enquanto pesquisador com o objetivo de verificar, de conhecer algo com relação ao meu tema de pesquisa. Tá certo? Então, essa é a pesquisa de campo. A pesquisa de campo é quando o pesquisador ele vai a campo, ele vai a um determinado espaço com o objetivo de colher informações sobre aquilo que ele está pesquisando. Espero que tenha dado para entender, tá? E por fim, a pesquisa participante. O que é a pesquisa participante? A pesquisa participante, ela é bem parecida com a pesquisa de campo, né? A diferença é que tanto na pesquisa de campo como na pesquisa participante, o pesquisador vai a um determinado local com o objetivo de colher, de coletar informações a respeito do seu tema de pesquisa. Então, ele pode fazer práticas, entrevistas, observações com anotações, enfim. Qual é a diferença entre a pesquisa de campo e a pesquisa participante? Na pesquisa de campo, o pesquisador ele não tem nenhum vínculo com esse local onde ele vai realizar a sua pesquisa, onde ele vai observar aquele fenômeno social. Já na pesquisa participante, o pesquisador ele tem um vínculo com aquele local, tá? Então, além de ser pesquisador, ele também vivencia aquilo que está acontecendo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu sou funcionário de um determinado órgão público, ou então eu sou estagiário de uma determinada empresa, e eu escolho fazer a minha pesquisa naquele local, tá? Então, é uma pesquisa participante porque, além de pesquisador, eu faço parte daquele local. Eu estou inserido naquele local, naquele espaço. Então, ao mesmo tempo, eu estou vivenciando o que acontece ali e, ao mesmo tempo, eu também vou fazer a minha pesquisa. Então, é uma pesquisa participante. Tá certo? Então, são as 5 naturezas de pesquisa. Tá certo? Então, de acordo com os seus objetivos e as ações que você vai realizar, tá certo? O seu trabalho de pesquisa ele vai se enquadrar em um desses tipos de pesquisa. Então, o que é que eu posso dizer? Nos 3 semestres anteriores, tá?
A maior parte posso dizer que 98% dos TCCs dos cursos de Direito ficaram entre pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. Pelo que eu vi dos objetivos de vocês, eu acredito que todos vão ficar entre pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, tá certo? Então vamos lá. Na próxima semana, tá certo? Que é a aula sobre os métodos e técnicas de pesquisa, eu vou enviar uma listagem para vocês, tá certo? Com o nome dos alunos que estão matriculados na disciplina. E nessa listagem eu vou especificar qual é a abordagem de pesquisa, se é qualitativa ou quantitativa, e vou especificar a natureza da pesquisa, se é bibliográfica ou documental, ou outra, né? Então vocês vão se preocupar apenas em tentar definir, tá certo? Então, eu vou dar uma pausa no vídeo, tá certo? E no próximo vídeo eu vou trabalhar com outro arquivo, que é o modelo de metodologia, tá certo?